Como uma mulher poderosa vive. Esse é o tema da live de hoje e a minha convidada é a Jamile Passos. Ela é coach e mentora. Vou colocar o tema aqui para quem for chegando já se situar a respeito. Agradeço a todos, em especial hoje eu vou dizer a todas. Fixando o tema, todos, todas são bem-vindas. Estou aguardando aqui. A Jamile já está entre nós e eu vou convidá-la. Agradeço a presença, a audiência, o respeito, a apreciação de cada um de vocês que me acompanham com os meus convidados aqui de excelência em todas essas lives, avisando que essa live ficará gravada aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Faça esse investimento em si, se inscrevendo no meu canal. Vou convidar a Jamile. Olá, Jamile, boa noite. Olá, Charles, boa noite. Boa noite, Tudo bem? pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acredito que todo mundo bem aqui e eu estou grato de poder te receber aqui no meu perfil, aqui no Instagram. Eu te agradeço. E esse é um tema que eu acredito que vai ser de grande valia e impacto para muitas mulheres, em especial os homens que estiverem aqui, que assistiram depois, eles vão agir de forma inteligente ao conhecer mais as mulheres. Na verdade, há quem diga que conhecer as mulheres é um desafio diário, mas é necessária a dedicação do público masculino em poder compreender mais e poder entender esse público. Agora, falando das mulheres em especial, eu vejo, Jamile, hoje que tem um grande movimento. Eu acredito que o que mais aparece é o do feminismo, e tem causas diversas, tem mulheres que concordam, tem mulheres que discordam, mulheres que concordam parcialmente, outras não concordam de jeito nenhum com nada, enfim. Mas a questão é, eu acredito que a mulher ela tem um papel fundamental, primordial na sociedade. E ela é dotada de muitas habilidades, de muitas capacidades. Eu acredito que a sensibilidade, a intuição, a capacidade de executar várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito inerente à mulher. E algo que me espanta é os extremos. Então, quando eu vejo mulheres que querem ser iguais aos homens, isso me dá assim, uma tristeza, porque, na verdade, os sexos não deveriam competir, não deveríamos estar brigando, pelo contrário, nós deveríamos estar somando, contribuindo um com o outro, a fim de que a sociedade se desenvolva. Quando se para brigar, para discutir, para provar quem é melhor, quem é pior, quem ganha mais, quem ganha menos, apesar de que eu vejo que isso é uma grande bobagem, porque homens e mulheres estão desempenhando a mesma função, é o mesmo cargo, por que que tem que ter diferença de salário? Então, esse é um exemplo. Eu vejo que a mulher tem que ser tratada com dignidade, com respeito, ela tem que ter oportunidades tais como o homem, seja de trabalho, seja de tudo, na vida, dos relacionamentos, porque é uma cidadã, é uma pessoa, tem um cérebro, pensa. Então, essa visão machista, autoritária, desrespeitosa, que coloca a mulher como se fosse qualquer coisa, não. A mulher, ela tal como um homem, ela é uma pessoa, são cidadãos, são pessoas que têm os mesmos direitos e têm esses deveres. E quando eu pensei nesse tema, como uma mulher poderosa viva, porque eu vejo que há muita distorção entre
o que se espera da mulher, esse padrão ideal, e aquilo que se vê. Algumas já me disseram, e tu com certeza conhece essa passagem de Provérbios que fala da mulher virtuosa, e aí já teve algumas mulheres que disseram, nossa, me dá até raiva dela, porque ela não tem defeito, tudo ela faz, tudo ela dá conta de fazer. E eu não sou assim, eu tenho meus desafios e tal, eu não sou essa mulher maravilha. Então já começa a se eximir dessa responsabilidade de querer ser essa mulher virtuosa que parece que é perfeita. No entanto, eu acredito que da parte do público feminino, assim como do masculino, mas aqui tratando do feminino, todos nós temos a capacidade de mudar, de nos autorresponsabilizar, temos a capacidade de tomar as rédeas, tomar a direção da nossa vida e saber como nós estamos lidando consigo, com Deus, com os outros. Isso é fato. Temos essa capacidade. No entanto, há mulheres que parece que ou não sabem ou abrem mão desse privilégio. E elas vão para onde? Para os extremos da violência, da agressividade, seja com palavras ou seja mesmo até fisicamente, vão para a vitimização, vão para o narcisismo, eu quero dizer, para essa competição e essa vontade de eu tenho que ter roupas, bolsas, sapatos, casas e posses e mostrar isso para o mundo, para mostrar que eu sou empoderada, que eu sou bonita, que eu sou poderosa. Quando, na verdade, eu acredito que há muito mais no sentido da autoestima, da autoimagem, da autorrealização e a mulher saber quem ela é, a identidade dela. E eu vou passar para ti, a Jamile, gente, ela é coach, mentora, e eu vou passar para ela é da minha amiga que fez curso de coaching integral sistêmico junto comigo lá na Febracis, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Então, eu vou passar a palavra para ela, já para ela dissertar, dizer, explicar o que é uma mulher poderosa, em que consiste, quais são os traços, qual o comportamento, as evidências, a forma de agir, a forma de reagir, qual o comportamento dela na sociedade, em que consiste uma mulher poderosa. Perfeito, Charles, obrigada. Sou muito honrada pelo convite e aceitei prontamente, porque de verdade Mulher Poderosa é o nome de um programa, né? Do meu programa de mentoria, ele chama Mulher Poderosa. E é algo que foi transformador na minha vida e que faz todo sentido. E quando você me chamou, eu até te perguntei, né? Qual a ideia desse tema. E faz muito sentido e muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada aí por nos receber na casa de vocês, né, onde vocês estão aí acomodados agora. E o Charles, ele fez uma introdução, né, um plano de fundo muito pertinente. E o que você abordou aí, né, Charles, no plano de fundo, vai completamente é uma posição contrária ao que a sociedade vende, né? Ao que a gente vê hoje. E, nossa, como cristã, o meu principal valor, né? Essa minha base, a minha essência, a minha base em Romanos fala... Ai, perdão, chegou, me assustei. Perdão, gente, o celular foi caindo do tripé, eu tomei um susto. Tem que acontecer alguma coisa comigo, tá? E aí, Romanos, ele já fala para a gente não se amoldar aos padrões do mundo, né? Mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, o mundo, cada dia, ele vem impondo um padrão de beleza, de comportamento, mas você tem a sua essência, cada um de nós temos a nossa essência, e a nossa essência, ela não deve ser negociada a um padrão, né? Então, como vive uma mulher poderosa, primeira coisa que vem na minha mente, ela simplesmente vive, né? Você falou aí, reage, ela não reage, ela age, né? Então, a mulher poderosa, ela vive. E ela vive baseada nos seus valores. Ela vive conforme a sua essência.
ela não vive o que o mundo imprime. Tem um texto que eu separei, que é o que fala muito forte ao meu coração quando eu dei esse nome ao meu programa, que é: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, são coisas, né, que o Senhor ele nos deu. Ele tirou de nós a covardia. Então, uma mulher poderosa, ela vive corajosamente. Porque Deus ele não nos deu espírito de covardia. Uma mulher poderosa, ela ama. E ela, sobretudo, se sente amada. Uma mulher poderosa, ela não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, uma mulher poderosa, ela se sente verdadeiramente amada por Deus. Então, ela não vive com medo, ela não tem medo. Quando eu falo simplesmente vive, ela não tem medo de se expor, ela não tem medo da necessidade, ela não tem medo de ser rejeitada, ela não tem medo de ser, o que vão falar de mim, medo de ser julgada. E aí volta, né, para esse assunto essa guerra que vive aí o feminismo, o empoderamento feminino, né? E eu fico muito feliz com esse nome para a nossa live e não ser, né, sabiamente você escolheu, e não o empoderamento feminino. Eu não sou adepta desse movimento, é óbvio que eu respeito, mas eu me posiciono baseado naquilo que eu acredito, né? Eu vejo muitas vezes que tem muita gente que milita sobre isso e pouco entende disso. É meio que um efeito multidão, sabe? Tá todo mundo gritando, tá falando mais alto. Então, eu nem sei se eu concordo ou se eu discordo, mas eu vou por aqui que tem mais gente indo, ou alguém que eu tenho muito apreço tá nesse caminho, eu vou também. Então, eu observo, é uma opinião minha, que há muito aí do efeito manada, né? Esses dias, meu esposo estava lendo para mim, estava lendo um post e estava compartilhando sobre essa necessidade que foi instalada de a mulher se equiparar ao homem. E ele estava citando algumas coisas sobre salário, profissão, e aí ele falou que o homem ele faz o trabalho mais pesado. E aí ele citou alguns pontos que esse empoderamento feminino não cita, né? Que a mulher ela não vai querer, ela não vai fazer. O homem, ele naturalmente tem mais força, né? Deus, quando formou, ele fez um biotipo diferente, mais forte, e o homem realmente faz o trabalho mais pesado. Não adianta. Mas às vezes essa briga ela quer o bônus, mas ela não quer o ônus. Briga muitas vezes por coisas que não fazem sentido. Eu acredito que parte disso tem a ver com o conceito distorcido, o entendimento distorcido de submissão, sabe? Porque eu também vejo muito dentro do movimento, como eu não sou, né, adepta desse movimento, eu não me aprofundo. Mas coisas que eu vejo, militâncias, é sobre meu corpo, minhas regras. Então, o empoderamento feminino vem para dizer assim: eu faço o que eu quiser, né? Eu tenho livre-arbítrio e eu faço o que eu quiser. O corpo é meu e aí eu faço da forma que eu quiser. E muitas vezes é exatamente para contrapor os valores de família. De novo, meu Deus, toda vez que ele for virar, eu vou tomar um susto. Os valores de família, os valores de relacionamento. E há um entendimento distorcido acerca da submissão, né? Então, muitas mulheres, de repente, elas entram nessa militância para não serem submissas ao seu marido. Eu faço o que eu quiser, o dinheiro é meu, né? Eu se dividir as contas de casa, principalmente. Mas, na verdade, Deus, ele não fez a mulher para viver. A submissão, ela não tem nada a ver com ficar debaixo de uma pessoa. Você vai ficar debaixo do homem, a mulher vai ficar debaixo do homem e ele vai fazer o que quiser com ela. Existem casos extremos, existem situações absurdas? Existem.
A gente sabe que existem maus tratos, que existem falta de respeito, existe sim. Mas falando dentro daquilo que foi criado para homem e mulher, num relacionamento, a base, né, que é a família, a submissão, quando Deus fala na palavra dele que a mulher ser submissa ao homem, ela é viver debaixo de uma missão. O homem, ele tem uma missão de ser sacerdote, assim como Deus instituiu papéis para a mulher, ele também instituiu para o homem. Né? Então, a submissão diz a ver com estar debaixo de uma missão. Não está, né, debaixo dos pés do homem. O homem, ele tem uma missão de ser sacerdote do lar, de ser provedor do lar. E a mulher, ela faz parte dessa missão junto com ele. Ela é uma coluna, ele é o telhado, ela é uma coluna. Não existe casa só de telhado. E nem existe casa só de coluna, precisa do telhado. Então, esse é o desenho, né, da criação para nós. E com o passar dos anos, as coisas, as feridas, né, foram... Porque muitas vezes a gente imprime aquilo baseado na minha dor, né? O que eu senti, o que eu sofri, é o padrão de mundo que eu quero colocar para fora. Então, muitas mulheres que possam ter vivido abusos em seus relacionamentos ao longo de toda a história, começaram a imprimir isso. E algumas começaram a ver esse modelo de relacionamento e dizer, não, peraí, eu não quero. E fazer um julgamento no todo. É isso que eu vou ter se eu entrar nessa. Então, eu não quero nem entrar. Né? Baseada na impressão de outra pessoa. E uma mulher poderosa, ela não vive baseada na impressão das outras pessoas. Ela não vive dentro do modelo mental das outras pessoas. Uma mulher poderosa, ela tem autorresponsabilidade, como você falou. É uma das primeiras, um dos primeiros requisitos, né? Uma das primeiras habilidades que uma mulher poderosa, uma mulher que vive poderosamente, precisa desenvolver é a autorresponsabilidade. E hoje eu, inclusive, fiz um overpost no meu Instagram sobre autorresponsabilidade, porque é algo que foi transformador na minha vida. Acredito que na sua também, né? A gente vem de uma jornada, né, de aprendizado, de formação, e eu não era uma pessoa autorresponsável. Eu culpava todas as pessoas que tivessem à minha volta. Eu responsabilizava a todos, tanto pelo meu sucesso quanto pelo meu fracasso, menos a mim mesma, né? E a autorresponsabilidade, ela não tem a ver com culpa. Não é sobre não é sobre eu me responsabilizar para eu me sentir culpada e eu carregar um fardo. Não, é eu entender, eu ter a consciência de que eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Ah, mas eu sou cristã. A minha vida é governada por Deus. Então, como que eu vou ser responsável? Né? E em sendo cristã e em sendo governada por Ele, é que a gente precisa ser cristãos autorresponsáveis. Porque muitas vezes a gente justifica culpa, né? Busca até justificar a nossa ação, a nossa omissão em Deus. Deus dá um direcionamento, aí você não faz, é porque Deus não quis. Será que Ele realmente não quis? E se contradisse quando Ele já tinha te direcionado? Ou será que você não fez? Né? E tá fazendo sentido, Charles? Tá total. E o que me impressiona, Obrigada. Jamile, é o seguinte: a cada um foi dada responsabilidade, tanto à mulher quanto ao homem. Responsabilidades específicas. E quando se fala, por exemplo, porque isso aparece muito numa relação mais proximal entre homem e mulher, principalmente nos casamentos. Então, quando a mulher quer assumir as responsabilidades do homem para depois jogar isso para ele, e boa parte disso acontecer, em muitos casos, é porque o homem afrouxa o próprio poder de tomar a responsabilidade e agir, fazer algo a respeito. Então ele começa a se eximir, e como a mulher, no caso, né, ainda tem muitos relacionamentos, ela
tem um perfil mais proativo, de iniciativa, então é muito fácil para o homem se esconder e se aproveitar disso. E a mulher acaba cansando, porque Uhum. não é da alçada dela fazer essas coisas, não que ela não seja capaz, mas no casamento tem que ter esse equilíbrio. Não pode um querer fazer querer fazer o que é concernente ao outro fazer. E aí começam as brigas. Ou então é a mulher que já deixa a vida me levar e ela não assume as responsabilidades dela, não soma, enfim. Então, deixa para lá e aí o homem sente que está desamparado. E gera um outro problema, porque aí o homem fica à mercê, fica vulnerável. Eu vejo isso. Eu nunca fui casado, mas eu fico observando isso porque eu já convivi com muitos casais dentro do ministério, ainda convivo. E eu percebo que há essa falta de equilíbrio. E a falta de uma coisa que eu vou chamar que é essencial, e agora falando das mulheres, que é a sabedoria. Tem que ter sabedoria. Tem que ter Tem que sabedoria. saber como se portar diante de cada situação. O que vai falar a respeito de si. Eu acredito que uma mulher poderosa, ela não fica se depreciando. Eu sou ruim, eu não sou boa. Ah, não dá pra mim, é difícil demais. Eu tenho medo. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha imagem. Eu não gosto da minha casa, eu não gosto. Ah, eu queria ter mais dinheiro. Isso tudo é um fato. Mas quanto mais eu falo isso, quanto mais eu comunico, falo, penso, pior fica a situação. A questão é, quando eu falei a questão da ação e da reação, né, que também fizeste a ponderação, que uma mulher poderosa age. E tem poder quem age, porque mulher que reclama, ou como homem também, que reclama e murmura e fala, e só fica nesse campo, não está sendo poderoso, não está agindo como alguém poderoso. Está agindo como alguém preso. Nelson Mandela, na cadeia, ele começou a ele se alimentava muito, vou falar aqui, ele sabia que ele era poderoso. Eu ia falar empoderado, mas eu estou fugindo disso, porque tem tanta gente falando aí que o pessoal às vezes não sabe, não está dizendo. Então ele sabia os recursos que ele tinha. E aí a minha pergunta para, principalmente para o público feminino, é: vocês, mulheres, sabem do poder que vocês têm? Vocês sabem do poder de influência que vocês têm? Ou vocês estão desperdiçando isso, achando que não são ninguém, que não são nada, que tem que se filiar a uma briga que você nem sabe onde começou, que propósito tem, que finalidade, para onde Onde vai vai, levar, né? de onde Verdade. vem, agindo de forma alienada. E aí, quando a coisa não se resolve, depois da reclamação, é o que eu estava falando no início, vem a vitimização. E Sim. a vitimização é um passo para o jogo da culpa. Porque quando a gente se questiona verdadeiramente, Jamile, tu tem experiência para falar disso, porque tu falaste a respeito da autorresponsabilidade, mas nesse processo, para cair a ficha, temos que nos questionar sinceramente. E parar de passar a mãozinha no nosso ombro e de botar o óculos colorido para nós, quer dizer, para o outro é de aumento, o outro é esse aqui. Deixa eu ver o que o outro tem que me incomoda, o que meu marido tem que me incomoda, o que minha esposa tem que me incomoda, mas para mim é esse aqui. Eu sou demais. Eu sou tal. Sabe? Escuro para mim, eu não quero me ver. Não quero me olhar no espelho. E o espelho é um ótimo lugar para se crescer, para desenvolver Perfeito. maturidade, para agir de forma poderosa e saber o quanto de riqueza, de valor, de recurso, de, de, de princípios, de características que você tem, que são potencialidades, e outras que você pode desenvolver. E aí, quando não tem isso, é um passo para poder ir para o jogo da culpa. Que eu digo que começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão e nunca mais Nunca parou. mais parou. É verdade. E aí é uma decisão individual, né? De cada um romper com isso, ainda que não na sua totalidade, porque a gente está sujeito, mas estar vigilante
e combater isso na sua vida, não na vida do outro, né? E assim, uma mulher poderosa, ela se conhece. Então, o autoconhecimento é fundamental nesse processo. Então, você conhecer a si, a Deus e ao outro. Que, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que às vezes eu quero amar o outro se eu nem me amo. Eu quero conhecer o outro se eu nem me conheço. E na verdade começa dentro, né? É de dentro para fora. Eu não tenho como tirar o miolo da cebola com ela inteira. É camada por camada. Então, são processos, né? Eu teria, né? Se eu colocar uma faca e fizer lá um furo e arrancar ali o centro da cebola. Mas o mais lógico é por camada. São processos. E o autoconhecimento, ele me permite me conhecer. E não há nada mais poderoso e mais profundo do que o autoconhecimento. No autoconhecimento, você se percebe sem autorresponsabilidade. No autoconhecimento, Charles, eu me percebi, né? E você se percebe as suas fragilidades, o que te irrita. Muita gente não se conhece, vai para uma entra numa briga, né? Assim, começa a militar por coisas que você nem conhece as suas emoções e daqui a pouco você se fere, aí você se frustra e não sei o quê, mas por quê? Aí a culpa é do outro, né? Aí entra na vitimização, ai, porque nada dá certo pra mim. Sempre alguém tem que puxar meu tapete, sempre alguém tem que, ah, eu não consigo fazer amizades boas. Só que na verdade, você nem se conhece. Então, quando eu paro e eu me permito me conhecer, eu começo eu entro num universo incrível, porque o autoconhecimento é muito poderoso. E à medida que eu me conheço, eu conheço o próximo, eu conheço o outro. Mas não porque eu tô com uma lente de aumento, né? Parabéns, como você, né, muito bem exemplificou, mas porque a minha lente de aumento, ela é para dentro. Ela é para mim. Então, o que é que eu sinto? O que é que me faz sentir determinadas coisas? O que é que me faz falar determinadas coisas? Qual é a qualidade dos meus pensamentos, né? Afinal, as nossas ações, elas são fruto do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele chega primeiro antes de qualquer coisa. A gente fala, a gente pensa e a gente fala. Então, se os meus pensamentos são negativos, é tipo assim, como o Einstein fala, né? É loucura você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E é a mesma coisa, é loucura você querer um resultado positivo pensando negativo. Não tem como. Eu não vejo possibilidade, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu não vejo a menor possibilidade. Porque o seu pensamento, ele vai produzir o seu comportamento. Você vai se comportar conforme você pensa. Então, quando eu me conheço, eu começo a reconhecer a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade da minha comunicação. O que eu falo? Se eu me alimentasse daquilo que eu falo, eu estaria me nutrindo ou estaria me matando? Que tipo de sentimentos está nutrindo? Porque tem gente que está nutrindo a inveja, Jamil. Tem gente que está nutrindo o hábito de se comparar. E aí, na comparação, tem o que? Isso tem muito, eu percebo muito isso entre as mulheres. Tem no público masculino, tem. Eu sei que tem. Mas parece que nesse ponto aí, parece que a gente disfarça melhor. Mas do que eu percebo, gente, eu não sei, é uma guerra, uma coisa, uma comparação. Eu percebo que tem algumas mulheres que elas ficam incomodadas se elas virem alguém do tempo de escola, se elas não tiverem com o cabelo do jeito que elas gostariam. Elas ficam incomodadas. Se não tiverem com a roupa, aquelas que, nossa, com essa aqui que eu tô lacrando. Então, se eu não tiver com essa roupa, meu Deus, eu tô. Se o armário não tiver de ponta a ponta, cheio de roupa nova, ela olha pro armário, guarda-roupa e diz, meu Deus, estou nua. Não tenho nada. Se Sabe? recusa até sair porque acha que não tem roupa.
E diz que é um compra, 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 uma compulsão, compra sem necessidade, está endividada, mas a razão do quê? Por qual motivo você compra dessa forma? Desenfreadamente. A questão é o que tem por trás, porque nesse hábito de comparação tem a inveja que vence, ou tem um orgulho, ou vou me achar pior, ou vou me achar melhor. E uma frase que me marcou, eu gosto de compartilhar ela quando é oportuno, Jamila, é a seguinte: as pessoas querem ser diferentes de todo mundo, querem ser iguais a todo mundo, mas não querem ser elas mesmas. E não dá para querer ser o outro. O outro já está ocupado. E outra coisa, aquelas revistas que hoje não tem mais, hoje é Instagram, Facebook, YouTube e por aí vai, aquelas mulheres, aquela pele, aquele cabelo, aquela roupa, aquela luz, aquilo ali é produção. Uhum. Aquilo é produção, aquilo tem um Photoshop, umas mais, outras menos, mas tem. Eu posso garantir que tem. E militar para querer ter a vida da foto 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, querer ter aquela vida, querer que o marido seja, como dá o padrão do o Brad Pitt, isso é um grande problema. Isso é um grande problema, porque o que fica mesmo são os valores. Obviamente, o marido tem que se cuidar, e uma mulher poderosa também se exercita. Sim, Ela ama e aceita o próprio corpo, ela se abraça. Ela não é desleixada, labrocherona. Ela cuida de si. Isso é um ponto alto. E quando você faz exercícios, come direito, quando você compra roupas que favorecem o seu corpo, a sua autoestima, que é o tanto que você quer, o quanto você deseja, a sua avaliação a respeito de si, aumenta, otimiza. é isso aí. A mulher poderosa, ela não se compara. É, Uma mulher poderosa, ela não se compara. E a comparação, sabe, assim, eu entendi, claro que principalmente baseado na minha vivência, porque compartilharia aqui por horas, né? Várias histórias minhas que se encaixam, né, no que eu tô falando. Ela vem da necessidade de aprovação. Existe um bloqueio mental, né? Um bloqueio, uma crença de necessidade de aprovação. Então, eu preciso ser aceita. E aí, essa necessidade de aprovação me coloca dentro de um ciclo de comparação, de inveja. Eu preciso ser aceita. Logo, eu preciso consumir em excesso. Eu tenho que fazer qualquer coisa para ser aceita. Eu me comparo, eu não sou igual, então eu preciso ser melhor, eu preciso de coisas que essa aqui que eu tô me comparando não tem. Então eu vou buscar. E é desenfreado, é um ciclo vicioso, sabe, Charles? Que a necessidade de aprovação, ela provoca. E outra, pior do que isso, é porque ela é paralisante. Porque a necessidade de aprovação gera o medo da rejeição. Então, assim, eu preciso ser aceito ao mesmo tempo que eu tenho medo de ser rejeitado. Então, eu acabo não vivendo a minha vida. Não fazendo o que eu preciso fazer, por quê? Porque eu quero a aprovação das pessoas, eu quero a aprovação do meu marido, eu quero a aprovação dos meus amigos. Eu me comparo com fulano que já está mais à frente do que eu, que faz a mesma coisa, que é do meu mesmo mercado. Comparo com as minhas amigas, aí eu vejo que eu não tenho, eu vou ficando para trás, vai gerando frustração, porque você não vai ser aquela pessoa, você não nasceu para ser aquela pessoa. Deus te fez assim, único. Nós somos todos iguais, né? Nós somos todos fruto da mesma criação, mas nós somos todos diferentes. E se tem uma coisa que Deus ele nunca vai te ajudar, se você ora para ser outra pessoa, eu sinto muito lhe dizer, frustrar sua oração, porque Deus ele não vai te atender. E eu falo isso com
convicção no meu coração. Porque se tem algo que Deus nunca vai te ajudar é ser outra pessoa, porque Ele te fez essa pessoa. Né? E aí tem um bloqueio de autoimagem que a pessoa ela não consegue se enxergar. Ela não se enxerga como ela verdadeiramente é. O seu cabelo, o seu corpo. E aí, ao mesmo tempo, vai gerando uma paralisia, porque eu não faço nada de diferente para mudar. Eu só fico ali, olhando, comparando, me frustrando, reclamando, murmurando, tudo ando aí, né? Tudo Enquanto as ando. mulheres cristãs esperando o E milagre de esperando o Deus. milagre E de a fé Deus. sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Exatamente. Parar com essa ilusão de Deus, reclama, 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 ainda chama isso de oração e espera milagre. Eu Exato. não entendo, E aí não depois, entendo isso. entende que aí volta, a gente volta lá para a autorresponsabilidade. Eu busco um culpado. Não, mas é porque não foi da vontade de Deus, sabe? É triste, é muito triste isso. E aí, Muito triste. você precisa, se você se identificou, você mulher que está aqui, ou você homem que está aqui assistindo essa live, né? O tema da live é como mulher poderosa, mas todo homem tem uma mulher, seja sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua filha, né? Sempre tem. E assim, é super importante que os homens possam conhecer um pouco do universo feminino para ajudar, né? Porque tem coisas que o homem não faz, né? O pastor Cláudio Duarte, ele tem inúmeras pregações assim que o homem tem umas caixinhas. Gente, tem coisas que o homem não faz. O homem não dá muito cabimento. Eu falo porque eu tenho um marido na minha casa. O homem não dá muito cabimento para coisinha de mulher. Sabe? Tem um negocinho assim que mulher tem que homem não dá cabimento. Meu marido não me dá cabimento, eu vejo que meu irmão também não me dá cabimento. E assim, a oportunidade que eu tenho de ver os homens, né? Como você falou, que da comparação, que é algo mais dentro do universo feminino, né? É como algumas pessoas falam que a fofoca, ela também é algo muito do universo feminino, usam até algo que falam, tem uma. Ai, não, uma frase que faz alguma comparação, usa algum termo da Bíblia para falar que para fortalecer que a mulher é fofoqueira, por isso que Deus fez alguma coisa aí. Depois, quando eu lembrar, eu volto. E a fofoca, ela também é muito atribuída a comportamento feminino. Eu acredito, Jamila, que é porque o homem, de modo geral, não são todos, eles são mais confrontativos e lá, qual é? Encarar a situação e resolver E logo, acabou. É resolver. tudo muito objetivo, muito direto, muito lógico, racional. E as mulheres, elas ficam ali, isso de modo geral, gente, isso não são todas, mas ficam ali esmartirizando a situação, conjecturando, e aí tem esse lado intuitivo que é muito alto nelas também, de modo geral, falando. E o hábito de comentar para ver o que, que a outra tem para dizer, o que se ela sabe de alguma coisa, a curiosidade muito aguçada. Então, eu acredito que isso é parte das características, dos sexos assim, diferentes. O homem jamais vamos para cima para resolver logo, aí não dá tempo de ruminar muita fofoca. Ele não tem muito saco, é como se não tivesse muita paciência. Eu tiro por mim, eu não tenho muita paciência para estar comentando uma coisa, falando com alguém, tá, para depois, não, já vou logo para cima para resolver logo. É, Mas tem mulheres que precisam sim também, outras não. e é assim que a gente tem que se comportar, né? Independente de ser homem ou mulher. Né? A mulher ela tem realmente uma porção mais sensível, né? Ela é muito mais, ela tem um toquezinho que eu acredito que seja assim dado por Deus ali de sensibilidade, sabe? Aquele negócio maternal, né? Que muito sensitivo. Eu vejo isso que as mulheres têm. E aí a mulher também tem uma carga hormonal, né, muito grande e que os hormônios provocam, influenciam no sentimento. Mas é aí que tá, né? Eu também não posso me deixar levar pelos meus hormônios. Se eu não dominar, né? Se eu não dominar determinadas coisas na minha vida, eu vou ser dominadas por ela. E aí, qual é a escolha que eu faço? Será que eu
beleza, TPM existe, tá aí. Ok. O que que gera? Mas será que eu vou sempre me deixar levar pela TPM, sempre usar esse discurso de ai, tô de TPM? Será que não há nada que eu possa fazer que mude isso naquele mês? Será que eu não consigo dominar sobre essa carga hormonal e eu vou estar sempre justificando, vou estar me escondendo atrás disso? Porque, assim, tem coisa que tem um percentual da nossa vida que é aquilo que acontece, que eu não tenho como mudar. Mas eu posso mudar o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu. E aí, às vezes, baseado pelo sentimento, pela forma como eu tô envolvida naquilo, eu coloco mais um peso emocional muito mais forte, né? Muito mais forte. Aí a mulher, eu acredito que ela tem as emoções muito mais afloradas. E é um desafio muito grande para nós fazermos essa gestão, essa autogestão, né? Então, a mulher Nossa, se você confiante, usa gripe todo mês, é desafiador. Se fosse, olha, eu vou te dizer uma coisa, nós homens, quando a gente gripa, já vem a tentação de fazer testamento, mas vocês estão quase, acho que se a gente sentisse isso todo mês, a raça masculina é ótimo, né? Os homens talvez estariam extintos, ou bem menos sobre a face da Terra, porque a gente gripa, gosta do mimo, a gente gosta de ficar ali, se atira na cama, só falta dizer, "Ih", só falta fazer isso. É incrível, mas vocês ainda tem homens que desrespeitam, maltratam suas esposas e batem nelas e desrespeitam. Eu vejo isso com uma estupidez, com uma estupidez é evidente com relação a isso. Uma mulher poderosa veio agora isso à minha mente. Ela não aceita ser pisada, maltratada, ultrajada, envergonhada. Ela sabe, ela conhece seus direitos, ela toma uma atitude em relação a isso, independente de sentimento. Porque ela se ama, em primeiro lugar, ela se respeita e ela não quer deixar os outros, ela não vai se deitar para os outros estarem passando por cima dela. Tem esse limite aí também, porque há muitas mulheres que acham que eu estou poderosa em Deus, eu estou orando e tal, está levando soco, bogue, pontapé, chute, e está achando que está poderosa em Deus. Tá não, tem que chamar a polícia, chama a polícia para esse marido aí, porque não está dando certo. Chama a polícia para ele. Não é oração, não, é a sua ação poderosa de sim, fazer, de ligar para o 180 e chamar a polícia para esse. Porque é um covarde. Eu acredito que uma mulher poderosa, Jamile, se relaciona com homens poderosos. Jezabel só foi quem foi essa mulher, a mulher que foi, a mulher estúpida que foi, e, nossa, má, porque tinha um Acabe para sim, 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 frouxo, boboca. Então, estava tudo certo. Quer dizer, ela queria agir daquela maneira. Não estou fazendo demérito a casamentos que estão aí nesse momento passando por tribulações, mas a questão, o que eu estou propondo é pensar, você como uma mulher poderosa solteira, estou falando para quem vai ouvir depois dessa live, ou para quem está agora, mulher poderosa solteira, preste atenção com quem você está se relacionando, use seus recursos da intuição, da intimidade com Deus, da oração, da conversação, da observação, da análise, para saber com quem você está se relacionando, porque muitas vezes é uma enrascada. Tem pessoas que são poderosíssimas enquanto solteiras. Casam errado e aí muda de estágio. Ela sai do poderosa para a, a, a mulher fraca, a mulher de demérito. E não é essa a vontade de Deus e nem a nossa aqui com coaches para a sua vida. perfeito. Tem uma frase aí, Charles, já que você falou para os solteiros, que quem não investe
no recrutamento tem que gastar em treinamento. Então, se você tem a oportunidade de recrutar, recrute bem, Isso, vá na casa do seu pretendente, pegue ele de surpresa, veja como ele se comporta com a mãe, com as irmãs, como é que ele isso, acorda, porque depois que a aliança está feita, né? A menos em casos extremos, a gente não vai entrar nisso, mas a sua aliança ela vai ser com o Senhor. Então, invista em recrutamento, ore, espere pacientemente no Senhor, porque o casamento ele é algo, né, no meu entendimento, que é mais da vontade de Deus do que da nossa própria vontade. Se tem alguém que quer que você case, nem se preocupe, é o Senhor. Porque a família é um plano de Deus. Então espere que ele está. Às vezes ele está nos preparando, a gente fica esperando o preparado. Mas será que você já é aquele que você busca? Aí ainda para os solteiros, né? Será que essa mulher, a mulher busca um homem poderoso, mas será que ela já é a mulher poderosa? Né? Será que você, aquela tipo no business a gente fala, você se contrataria, né? Será que você já é aquele que você busca? Então, pense aí também, reflita um pouquinho, né? Que às vezes Deus está nos preparando para trazer aquele que ele já preparou, porque o casamento é uma escola. E tem muita coisa que o nosso papo não é sobre casamento, mas eu vou comentar porque era um comportamento que eu trouxe da minha vida antes de me tornar uma mulher poderosa e que intervia muito, porque eu era uma mulher viril. E o homem que casa com a mulher viril, ele casa praticamente com outro homem. O homem não quer uma mulher viril, o homem quer uma mulher baunilha, uma mulher cheirosinha, uma mulher docinha, um negocinho assim. Eu não era, eu não fui quando eu casei. Eu percebi isso depois. E aí não tem como dar certo. Imagina duas cabeças masculinas dentro de casa. E aí é claro não que poderia cada ser. um vem com a sua escola. Às vezes o homem ele vem com uma mentalidade, com uma formação feminina, né? De ter criado por vó, irmã e mãe e tal. E não teve a presença de um homem. E a mulher foi ela que assumiu o papel de criação dos irmãos, da casa e tal. E aí o que falta em um sobra no outro. Mas ainda que falte em um e sobre no outro, busque perceber qual é o seu papel à luz da palavra e deixe que Deus vai fazer, que ele vai fazer, vai colocar as coisas no lugar, né? E aí o homem começa, porque aí se o homem começa a ver que tem uma mulher viril em casa, ele pode não nunca querer despertar e nem buscar em Deus e nada para se tornar aquele que ele deveria ser num casamento, para a sociedade como pai. Então, às vezes é necessário, a mulher poderosa, ela é sábia, né? Então, se ela tiver que baixar a guarda, baixa a guarda, respira, retrocede, para que a, a outra pessoa aconteça. Porque senão você vai ficar carregando aquilo nas costas e vai chegar um dia que vai cansar. Então, tem muita coisa que é fadada ao fracasso porque a pessoa ela tá cansada, ela vem vivendo a vida de dois, né? Trazendo responsabilidade de sacerdote, de homem, de tudo, pesa mesmo. Pesa. E a Jéssica fez um comentário aqui, eu acredito que ela ainda está na live, Ai, não vi, tá lá em a cima. respeito com ela ou com a Priscila. Ambas são minhas primas. E a respeito do papel do homem, acho que a Jéssica fez esse comentário, ela acredita que o papel do homem é até maior. Eu posso até concordar com isso, porque é o seguinte, o homem, ele, biblicamente falando, é o sacerdote do lar. E quando a palavra de Deus diz que ele tem que cuidar da sua esposa, da sua mulher, assim como o Cristo, ele tem que amar a sua mulher, assim como o Cristo amou, ama a igreja, isso é sério. Isso é muito sério. Então, a mulher poderosa, ela é protegida. Isso se ela fizer a escolha certa. A mulher poderosa, ela é protegida. Ela não é assim, derradeira no mundo.
e Aleatória. só espera aleatória. Não, ela é protegida. E o homem não é atrás, não, viu, gente? Esse ditado estúpido que criaram aí. Ah, porque atrás de um homem poderoso tem sempre uma mulher poderosa, não é atrás. A Eva, ela foi retirada da costela de Adão, ao lado. Para uns isso pode até ser. Ah, Charles, já ouvi que é ao lado, eu sei que é, mas tem muitos que acham que nem pensam isso. Sai reproduzindo, não sabe nem o que está dizendo. Ah, porque atrás de todo homem poderoso tem uma mulher poderosa. Não é ao lado, não é atrás, é ao lado. Ao lado tem uma mulher poderosa. E cada um tem suas responsabilidades. Agora, se o homem a, maltratar a mulher poderosa, nem a oração dele é ouvida. Então, a gente não está falando exatamente sobre casamento, mas essa parte de mulher poderosa se dá muito quando se fala, ah, porque ele não faz isso, aí ele fica falando, ah, porque ela não faz isso. Aí fica aquele trocadilho. Isso cansa quem ouve, cansa demais, sabe? E eu vejo que um dos traços também da mulher poderosa, ela não é rixosa, ela é Não, assertiva. ela é assertiva. Ela não fica gotejando. Experimente você que está aqui na live, ficar embaixo do chuveiro e o pingo d'água só caindo aqui. Ah, é uma irritação gigante. Então, a mulher ela pode levantar, ela pode dar essa alma brilhante para sua casa. Como ela pode derrubar? A mulher tola derriba, mas a mulher sábia levanta, mantém a casa. Eu estou falando do clima, eu estou falando do ambiente em si, a leveza. Eu acredito que um dos traços que mais deixam uma mulher evidente é a gentileza, é a docilidade, eu posso chamar Uhum. assim. São traços que ela consegue muito mais coisas do que sendo. Porque isso aqui tem muito a ver, infelizmente, com a figura do homem, que não é poderoso. Porque quem é realmente poderoso não precisa fazer, ficar latindo. Vou falar logo latindo. Tá fazendo zoada, gritando, batendo a mão na mesa. Não precisa. Pessoas poderosas não precisam disso, desses recursos. Elas falam, elas são respeitadas, elas se impõem, sem precisar gritar, esbravejar. Perfeito. A mulher poderosa, ela é cheia do poder de Deus, né? É uma atribuição que faz toda a diferença. A mulher poderosa, ela não age pela força do seu braço. Ela não é poderosa de forte, como você falou, de esbravejar, de bater. Ela é uma mulher que ela é poderosa pelo poder de Deus. Que uma mulher poderosa, ela também é autoconfiante. E a autoconfiança, ela vem do alto e de dentro. A autoconfiança é algo que ela vem porque eu creio nele e aí eu acredito em mim. Eu acredito em mim porque eu acredito primeiro nele. E então assim, para mim são algumas coisas que são fundamentais dentro de um comportamento, dentro das habilidades de uma mulher poderosa. A autoconfiança, ela é confiante, ela confia em Deus. Ela não precisa se exceder, ela não precisa entrar em situações que ela não foi chamada. Muitas mulheres se frustram, se machucam porque elas entram em coisas que elas não foram chamadas. Que não precisa, é desnecessário. Às vezes, a gente, mulher, carrega coisas desnecessárias. Você anda por aí com uma mochila cheia de coisa que não é sua. Quais são as brigas? Quais são as cargas que você carrega hoje que você não deveria carregar? Sacatando tudo, sabe? Deixa eu botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E a mulher poderosa, ela não anda com excesso. Ela é leve, entende? A mulher poderosa, ela não anda com excesso. Ela não carrega aquilo que
não é necessário. E ela se posiciona. A gente falou muito aqui do contexto de casamento, mas que vale para todos os relacionamentos, né? O posicionamento. Uma mulher poderosa, ela se posiciona. Ah, mas você acabou de falar que ela não luta com a força do próprio braço. O Charles falou que uma mulher poderosa é uma mulher doce, gentil. Então, como que ela se posiciona? Ela se posiciona. O silêncio, até o tolo, né, se passa por sábio quando ele se cala. Então, a mulher poderosa, ela sabe a hora de falar, mas ela se posiciona. A mulher poderosa, ela não precisa agradar a ninguém. Ela agrada somente a Deus. Porque às vezes a gente... Jamile, Oi. diga, diga. Porque às Concluir a vezes fala. a gente confunde, inclusive, tá num relacionamento entre amigos, de casamento, de noivado, e quer fazer de tudo para agradar o companheiro. E muitas vezes agradá-lo envolve desagradar a Deus. E a mulher poderosa, a prioridade dela é agradar a Deus. A única preocupação que ela tem em agradar é a Deus. Então ela se posiciona. Pode falar. Uau! E, Jamile, quais são as tuas palavras? Está chegando no finalzinho da live. As Ah, tuas palavras, assim, foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Eu quero rever de novo lá no meu canal no YouTube. Vocês que estão aí assistindo, acesse o meu canal no YouTube pelo link disponível na minha bio, Charles Dias. Vá lá e muito se conteúdo bom. permita desenvolvimento pessoal profissional, se inscrevendo no canal para receber esse tipo de informação. Eu vou postar em breve lá essa live, mas vai ficar salva aqui no IGTV. E, Jamile, qual o recado que tu queres deixar para todo o público, tanto masculino, mas em especial o público feminino, sobre esse poder que a mulher pode usar, que a mulher acredito que tem, mas como que ela ativa esse poder, como ela vai utilizar, quais os primeiros passos que ela pode dar rumo a saber utilizar, primeiro reconhecer e saber utilizar esse poder na vida diária dela. Show. Primeiro, se sentir amada por Deus. Eu recomendo começar meditando lá em 1 Pedro, 1 João 4,15, que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, busque se sentir amada por Deus. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Uma mulher poderosa, ela não vive com medo de ser, ela vive sem medo. Ela não tem medo de ser rejeitada, ela não tem medo de ser julgada, ela não tem medo de fazer aquilo que Deus direcionar no coração dela. Então, busque o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Primeiro, você ativa dessa forma. Segundo, você ativa agindo. A ação, ela também cura o medo. Então, quando você age, teve um direcionamento, teve um entendimento, tem algo que arde no seu coração, faça. Não tenha medo de errar. Uma mulher poderosa, ela não é perfeccionista. Uma mulher poderosa, ela age. Ela vive. E uma mulher poderosa, ela tem autorresponsabilidade. Então, medita nessa palavra de que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tô com a minha Bíblia aqui perto. Eu acredito que é 1 João 4,15. Depois, deixa nos comentários, tá? Tá, Charles? Age. Tudo, ó, deixa eu falar, só fazer uma parábola bem rapidinho, Charles. Se você observar, tudo na vida, tudo no universo se move. Tudo na criação se move. O vento se move, o ar, ele se move, você não vê, mas ele se move, né? Ele circula. O mar se move. As árvores, elas se movem. E muitas vezes
aquilo que tem o maior poder de movimento não se move, que é você. Então, você é criação. Deus deu para você o poder do movimento. Então, se mova. Uma mulher poderosa, ela move-se, ela age. E ela age com autorresponsabilidade. Porque dentro da autorresponsabilidade, a gente entende que tem um monte de conhecimento, né? Não se É. compara, não se julga, não murmura, não culpa ninguém. Enfim. E a autorresponsabilidade, gente, é um nome grande, mas o Ah, Paulo Vieira diz o que é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado e, portanto, eu sou o único que posso mudá-la. Tem coisas que acontecem, agora é a regra 10/90. O que eu faço com aquilo que me acontece? Ah, porque o meu passado, minha família, meu pai, minha mãe, eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo, e me roubaram, e papapá, papapá. Ok, isso é um fato. E por meio do autoconhecimento, você vai poder utilizar, identificar e utilizar os recursos que você tem para superar isso. Porque agora você já é adulto, você tem esse poder, esse privilégio de fazer não apenas uma, duas coisas, mas tudo o que você pode fazer a seu próprio respeito e desfrutar do direito de desfrutar da sua própria vida. verdade. Pessoal, sigam a Jamília aqui no Instagram. Eu mando aqui o meu forte abraço Ah, para ti, foi Jamília. maravilhoso. Saudade do tempo, daquela. Gente, até hoje eu lembro daquelas aulas. A gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair daquelas aulas de coaching, tanto dos dois módulos, principalmente do segundo, de formação de coach integral sistêmico. Mas de lá para cá, eu já recebi várias pessoas aqui para temas diferentes, sempre nesse contexto life, e tem sido muito produtivo. Eu sou grato a todos, porque essa credibilidade, as pessoas falam dessas lives, as lives, e eu já vi que tem uma credibilidade aí solidificada, e parte disso é por conta dessa nossa rede que a gente tem, dessa conexão. A gente não se vê há mais de um ano. No entanto, a gente se encontra e consegue dialogar, consegue dissertar, interagir e se conectar como se a gente tivesse se visto antes de ontem. Ou tivesse combinado um monte de coisa para poder falar aqui, que não foi nada disso. A gente não Verdade. precisou ficar fazendo combinar o conteúdo. Eu disse, é isso, Jamila, tu entra com aquilo. Aí quando tu falar aquilo, eu vou e digo aquilo. Não teve nada disso, sem protocolo, sem roteirinho. Quem sabe faz ao vivo. Essa é a máxima aqui que eu tenho. Então, pessoal, sigam a Jamila aqui no Instagram. Ela é coach, ela é mentora. Avante mulheres, mulheres aí que querem ser melhor acompanhadas, assistidas, mentoreadas. Eis aqui uma mulher que pode fazer isso com assertividade e que tem aí essa habilidade, esse chamado e escolheu caminhar por esse caminho. Um abração, Jamila, e espero que a gente se encontre pessoalmente por aí. Abraço, Charles. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Foi um tempo de muita qualidade. Como você disse, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas as coisas, quando elas têm propósito, né? Elas fluem naturalmente. E muito obrigado você que ficou até agora conosco, pela sua participação. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe abundantemente. E eu estou aqui para servir. Pode contar comigo. Entra lá no meu Instagram, vê lá, absorve lá o conteúdo que fizer sentido para você, me chama no direct que vai ser uma honra poder acompanhar vocês também, tá? Charles, muito sucesso. Que Deus continue te abençoando. É uma Obrigado. jornada linda essa que você tem feito. Parabéns, tem todo o meu apoio, tem todo o meu respeito. E eu sei que não é nem a sombra do que há de vir. Amém. Eu creio. Priscila, gratidão pelo comentário, gratidão, live show, uau! Tá? Live muito boa, uau! A Jéssica Valdomir. Minhas primas aqui online. Charles, vamos fazer um print da nossa live. Ah, sim, vamos, vamos.
Faz aí, minha irmã, que eu fico temeroso da live cair ou de eu não salvar. Tu É? faz aí, me manda que eu posto. Tá bom. Eu Porque vou pedir eu fico com só uma medo de coisa. cair. Pedir licença para o pessoal. Desativa o comentário só para os comentários não aparecerem na nossa foto. Tá, Aí daqui a pouco tu ativa, eu faço o print. vou E aí desativar aqui. volta. E aí a gente encerra. Pronto. Pronto. Isso. Deixa eu fazer o print aqui da tela. Prontinho, já fiz. Daqui a pouco eu te Pronto. mando. Live show, gente. Muito obrigada, Charles, mais uma vez. Gratidão e até a próxima. Espero voltar aqui, hein? Beleza. Combinado, então. Tchau, 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 pessoal. Bom tchau. descanso para todos. Para todas também. Hoje eu vou falar todas e todos.